Deus usou o profeta Elias, demonstrando o seu poder, pois ele se dedicou servindo a Deus com prazer. O povo reconheceu que só o Senhor é Deus, buscando de coração em todo caminho seu. Vamos abrir a Bíblia? Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Vamos ler do versículo 6 até o versículo 13. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. O Evangelho nos proporcionou um grande privilégio. E você diz qual? A imortalidade. Quando Adão transgrediu contra Deus no jardim do Éden, ele morreu. Porque Deus disse, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E Adão comeu, morreu. E a Bíblia diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte é realidade na vida do homem. Só que Jesus nasceu, né? Jesus nasceu, Jesus foi crucificado, Jesus morreu, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou. E agora nós alcançamos a imortalidade mediante Jesus. Ele diz aqui, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte,
como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, Jesus, com a sua morte na cruz, ele destruiu a morte. Destruiu a morte. Mas não só destruiu a morte, ele trouxe à luz a vida. Trouxe a imortalidade. Então, se você quiser ser imortal, abra o seu coração e receba Jesus como seu Salvador. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, Paulo pede a Timóteo para reavivar o dom de Deus que ele recebeu, né? Por que reavivar? Porque se você desanimar, aí fica complicado, né? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Por que não covardia? Por que amor? Por que moderação? E por que poder, né? As dificuldades na época de Timóteo e Paulo eram grandes, muito grandes. As dificuldades, as adversidades, as perseguições. E eles precisavam de força, de poder, precisavam de amor e precisavam também de moderação. E o Espírito de Deus dentro dele levava-os a não serem covardes, porque o Espírito nos dá coragem, né? Força, que é poder, nos dá amor para amarmos até os próprios adversários, porque Paulo era um adversário do Evangelho, mas se converteu. Moderação, para a gente saber agir na hora certa, com cautela, com sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Então, Paulo preso. E ele diz, não te envergonhes. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Então, Paulo estava preso por ser o pregador do Evangelho. Naquela época existia a estrutura governamental do Império Romano e a estrutura governamental do judaísmo religioso. A estrutura religiosa do judaísmo. E tanto o Império Romano perseguia os cristãos, quanto o judaísmo também perseguia os cristãos, porque a estrutura religiosa do judaísmo não aceitou o cristianismo. Por isso que eles mataram Jesus, os líderes mataram Jesus. E depois de Jesus morto, eles começaram a perseguir a igreja, né? E ele diz aqui, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, Deus não só salvou o apóstolo Paulo, mas também chamou o apóstolo Paulo, não conforme o seu merecimento, suas obras, não, nada disso, mas pela determinação divina, pela graça de Deus. E agora o apóstolo Paulo é um obreiro de Jesus, assim como Timóteo também, né? E manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, um dos privilégios que o Evangelho nos proporciona é a imortalidade. Se você recebe Jesus como Salvador de sua vida, você se torna imortal. E ele diz aqui, ó, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então, o apóstolo Paulo era pregador
apóstolo e mestre. Por isso que ele ajudou bastante as igrejas no primeiro século e ajuda até hoje, né, através das suas cartas. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então Paulo, ele sofre por ser pregador, mas ele não está envergonhado. Por que não? Porque ele sabe que Deus é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. Então ele vai ser galardoado, ele vai ser recompensado. É como diz lá o Evangelho de Mateus, né? Bem-aventurados sois quando sois perseguidos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Então Timóteo era um pregador, e Paulo pede para ele manter o padrão das sãs palavras. É importante, o padrão das sãs palavras. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Esse depósito aqui é porque o obreiro é dispenseiro de Deus. Dentro do obreiro está uma dispensa de recursos espirituais, de alimentação espiritual para ser distribuído para as ovelhas. Guarda o bom depósito. E agora Timóteo vai usar esse bom depósito para edificar, exortar e consolar a igreja de Deus. Porque Deus amou o mundo e deseja te salvar. Seu filho morreu na cruz, simplesmente por te amar. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus vos abençoe.